Será que uma pessoa é capaz de mudar o rumo da história? Um único indivíduo dotado de capacidades extraordinárias de inteligência, liderança, carisma, além de uma vontade inabalável de fazer justiça, de defender os pobres e salvar os oprimidos. Essa pessoa existe ou já existiu? Ou estamos inventando fantasias, falando de um super-herói das revistas em quadrinhos, dos desenhos animados ou um personagem de filmes de aventura? E se essa pessoa tão excepcional fosse um político? Um homem que esteve no poder de um país e foi apontado como responsável por muitas mudanças importantes durante o tempo em que governou. Um homem que, bem longe de ser um herói, foi visto por muitas pessoas como um salvador, como um pai, e por outras até como um tirano. Houve uma época da história do Brasil que ganhou o nome de um homem só, a Era Vargas. Getúlio Vargas foi aclamado por muitos como o realizador de transformações fundamentais que levaram o Brasil a superar muitos de seus problemas crônicos. Mas foi ele mesmo quem fez isso? E se foi, teria feito sozinho? Estas e outras questões referentes à Era Vargas serão esclarecidas nesse vídeo. Para uma melhor compreensão desse período, a Era Vargas vai ser dividida nesse vídeo em três: o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Mas antes, vamos começar com os antecedentes do governo Vargas, na Revolução de 1930. Até a década de 30, vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Tinha como característica principal a centralização do poder entre os partidos políticos e a aliança do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia do café e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras. Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República. Eleição esta que deu vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou a posse. A Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, se recusou a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não conseguiram o reconhecimento de seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação se agravou mais ainda quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado no Recife. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda de Getúlio Vargas aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição. Além da crise econômica acentuada pela crise de 29, a indignação desse modo aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para o Getúlio Vargas, colocando o fim na República Velha. O governo provisório se caracterizou pelo início do processo das centralizações do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal, e a ausência de eleições. Também foi criados novos ministérios como o do Trabalho, o da Indústria e o do Comércio, e da Educação e Saúde, ambos em 1930. Essas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocaram o descontentamento de vários estados, em particular o estado de São Paulo, que pegou em armas contra Getúlio Vargas num levante conhecido como Revolução Constitucionalista. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover as eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna em 1934. Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, e estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. Durante o governo constitucional, ocorre a Revolta Comunista, conhecida como Intentona, em oposição ao governo. O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal desde 1927 e muitos de seus membros participavam da ANL, a Aliança Nacional Libertadora. No entanto,
esta também seria extinta e vários de seus membros foram perseguidos. Alguns setores do PCB e da ANL tentavam tomar o poder através das armas e então tentaram articular a Intentona Comunista de 1935, dirigida por Luiz Carlos Prestes. O golpe não se concretizou e a repressão foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais por parte da polícia política chefiada por Filinto Miller. 2 anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas alegou que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Na verdade, o plano foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, Olímpio Mourão Filho, e seria utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. O Estado Novo é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas, quando era proclamada a Constituição de 1937. Ao mesmo tempo, é lembrado como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados. A nova Carta Magna extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a independência entre os 3 poderes. Por ter sido inspirada na Constituição Polonesa de 1926, foi apelido de Constituição Polaca. Porém, a partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira planeja um golpe, liderada por Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Os integralistas tentavam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos e exilados. No plano econômico, a era Vargas se caracteriza por medidas de nacionalização, bem como levar a cabo a sua política trabalhista com a concepção da consolidação das leis do trabalho. No âmbito legislativo, estabeleceu o Código de Processo Penal. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, o Brasil toma a decisão de manter-se neutro diante do conflito europeu. No entanto, no governo existiam aqueles que eram a favor de apoiar o eixo e os que desejavam se aproximar dos aliados. Devido à pressão americana, Getúlio Vargas decide declarar guerra à Alemanha e posteriormente mandar soldados para a Europa e ceder uma base aérea para os americanos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em troca, houve concessão de empréstimos e modernização do armamento do exército brasileiro. A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da era Vargas. Vários intelectuais, associações de estudantes e até mesmo parte dos militares começavam a protestar abertamente contra o regime varguista. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, União Democrática Nacional, sendo conduzido ao desterro na sua cidade natal, São Borja. Porém, em 1951, Getúlio Vargas voltou à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Neste mandato, alcançado pelo voto popular, lançou as bases para a criação da Petrobras. Até que, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito, no Palácio do Catete. Sua carta-testamento explicava os motivos de sua decisão, com uma frase célebre: "Deixo a vida para entrar na história". Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E também siga o Instagram do canal, que está na descrição, @canalgeobr. Bem, é isso, até a próxima e tchau.